Point Barrow, Alasca, 1897. Era o auge da temporada de caça às baleias. Navios cheios de homens navegavam nas águas frias do Ártico. Com esperança de fortuna em seus olhos, esse geralmente era um negócio tranquilo e altamente lucrativo. Mas desta vez, tudo deu terrivelmente errado. Naquele setembro, 8 navios ficaram perigosamente presos bem ao norte. Foi um inverno anormalmente rigoroso. O frio extremo congelou os mares e o gelo prendeu os navios como se fosse uma corrente, como se tivesse ganhado vida e agarrasse, prendendo cada vez mais forte. Os cascos guinchavam e gemiam, dobrando-se sob a pressão. 265 baleeiros estavam sozinhos neste deserto gelado, seus navios lentamente sendo esmagados, o vento frio interminável uivando ao fundo. O termômetro lia 45 graus abaixo de zero. Não importa a roupa que os marinheiros vestissem, o frio ainda atingia seus ossos. Estava claro que eles tinham que sair dessa armadilha, mas eles apenas conseguiam enxergar gelo ao redor. A única saída era esperar por ajuda. Eles sabiam que seus suprimentos durariam até janeiro, apenas 4 meses. Mas a ajuda estava a caminho. Em novembro, o navio de resgate SS Bear partiu de Port Townsend, em Washington, e rumou para o norte o máximo que pôde. Mas ele não conseguiu alcançar os navios encalhados, pois o gelo espesso se estendia por milhares de quilômetros. Então, o capitão atracou em Cape Vancouver e enviou uma equipe de resgate. A pequena equipe poderia chegar ao local a pé e reabastecer os navios encalhados. A liderança era do primeiro-tenente David H. Jarvis. O segundo no comando era o segundo-tenente Ellsworth P. Bertolf. Eles também levaram Samuel J. Cole, um experiente cirurgião do Bear que poderia verificar o estado de saúde dos baleeiros. Esses 3 heróis não fariam a jornada de 2.400 quilômetros sozinhos. Eles receberam ajuda de pastores de renas locais. Eles também contrataram pessoas locais que sabiam como sobreviver naquele pesadelo congelado. Equipados com esquis, cães de trenó e raquetes de neve, eles iniciaram a longa e árdua jornada. A expedição tentou se mover rapidamente, mas a 50 graus abaixo de zero e com terreno acidentado, a natureza tentou atrasá-los durante todo o caminho. Para a sorte da equipe de Jarvis, os habitantes locais foram incrivelmente hospitaleiros. Os resgatadores foram convidados a todas as casas ao longo do caminho para um breve descanso e recuperação. Devido ao ritmo acelerado da expedição, os cães de trenó se cansaram rapidamente. Depois de 600 quilômetros, apenas um quarto da distância da viagem, eles estavam completamente exaustos. David Jarvis descreveu em seu diário como eles prosseguiam há 21 dias seguidos, com apenas um dia para descanso. As patas dos cães haviam perdido a sua proteção em razão do gelo e da neve. Eles precisariam de uma semana para se recuperar, mas Jarvis não tinha esse tempo. Ele lamentou se separar dos melhores cães que viu no Alasca, mas precisou continuar sua caminhada sem eles. O tempo estava acabando. O suprimento de alimentos da frota baleeira estava diminuindo. Eles estavam em um deserto gelado e apenas uma pequena centelha de esperança poderia aquecê-los. A equipe de resgate entendeu isso e tentou se mover o mais rápido possível. No caminho para os baleeiros famintos, Jarvis conseguiu coletar cerca de 450 renas de vários rebanhos. Mas não foi tão simples. Esses animais eram como ouro para os nativos. Naturalmente, eles não podiam se dar ao luxo de entregá-los a estranhos. Charlie Archestrolock, nativo do Alasca, recusou em um primeiro momento. Jarvis explicou que ele queria resolver o problema pacificamente. Então disse a Charlie que esse rebanho poderia salvar a vida de centenas de pessoas encalhadas. Com isso, Archestrolock não apenas concordou em desistir de algumas renas, como se ofereceu para se juntar ao grupo de resgate. Outros missionários também decidiram desistir de suas renas e se ofereceram para ajudar Jarvis. As renas foram extremamente importantes para a operação. Elas eram uma grande fonte de alimento que também poderia puxar um trenó com os outros suprimentos. A equipe de resgate construiu uma espécie de trem de renas que se movia pela tundra coberta de neve do Alasca. Conduzir este trem não era uma tarefa fácil. Jarvis fez uma anotação em seu diário dizendo que as renas se moviam muito rapidamente. Se alguém não tivesse tempo de pular no trenó ou agarrá-lo, poderia perder o grupo, ou pior, ser arrastado pela neve. Em 29 de março de 1898, após 4 meses e 2.414 quilômetros, a expedição finalmente chegou a Point Barrow.
Jarvis conseguiu entregar cerca de 382 renas à frota baleeira, perdendo apenas 66. Sem perder tempo, o Dr. Cole começou a examinar os marinheiros famintos. O que ele viu foi assustador. Os homens fortes e saudáveis de antes, cheios de força e energia, agora pareciam fantasmas, apenas cascos de seu antigo eu. Os baleeiros tiveram que conservar seus suprimentos para que durassem bastante tempo. O primeiro-tenente Jarvis imediatamente os alimentou, mas também ordenou que fizessem exercícios para acelerar a recuperação. Nada poderia ser feito a respeito de seus navios. Eles ainda estavam presos no gelo e não podiam se mover 1 centímetro. Quase metade da frota baleeira foi perdida, mas as ações heróicas da equipe de resgate possibilitaram salvar o restante. No início de julho, quando o gelo começou a derreter, o Bear finalmente conseguiu chegar a Point Barrow. Depois de tantos meses, David Jarvis conseguiu finalmente voltar para sua equipe. 97 baleeiros expressaram o desejo de voltar para casa com o Bear e embarcaram nele. Mas o caminho de volta para o sul foi bloqueado pelo gelo até a metade de agosto. Só então é que os pobres marinheiros conseguiram deixar as águas frias e rigorosas do Alasca. Não há dúvida de que a equipe de resgate demonstrou verdadeiro heroísmo ao superar um caminho tão longo e difícil para salvar a vida de outras pessoas. Esse feito não passou despercebido, e o primeiro-tenente David Jarvis e seus companheiros foram premiados com medalhas de ouro de honra pelo seu heroísmo. Além disso, $2.500 em compensação também foram alocados para todos os pastores de renas e moradores locais que ajudaram a equipe de resgate ao longo do caminho. Mas estes baleeiros não foram os primeiros a ficar presos no perigoso gelo do Ártico e também não seriam os últimos. Em junho de 1871, uma frota de 40 navios em busca de baleias da Groenlândia, na costa do Alasca, passou pela mesma situação. De repente, o vento mudou sua direção usual e começou a empurrar o gelo na direção dos navios. 7 deles conseguiram ir para o sul e escapar. Os 33 navios restantes ficaram presos no gelo. Na metade de setembro, a tripulação de toda a frota encalhada decidiu deixar os navios. 1.219 pessoas embarcaram em pequenos barcos baleeiros com alimentos para 3 meses. Os baleeiros cruzaram cerca de 110 quilômetros de águas gélidas. Eles foram finalmente resgatados pelos 7 navios que conseguiram escapar da armadilha congelada. Para acomodar mais de 1.000 pessoas nos navios, eles tiveram que jogar ao mar seus equipamentos e tudo que haviam pescado naquela temporada de caça às baleias. Isso causou uma perda do que hoje seriam $34 milhões. Quase todas as embarcações que ficaram presas no gelo, exceto uma, foram esmagadas e afundaram. Um lembrete de que o homem ainda deve se curvar à natureza.